Olá, coisa querida da minha vida, meu nome é Adriane Falti, sou professora de Direito Constitucional e a gente vai dar continuidade a esse projeto Mude Sua Vida, entendendo um pouquinho mais a respeito das disposições da nossa Constituição Federal. Na nossa primeira aula dentro desse projeto, a gente analisou os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal e agora eu quero trabalhar com você aquele núcleo que talvez seja o mais importante para qualquer pessoa que queira ingressar em um concurso público, que são chamados direitos fundamentais. Então, para você entender como é que funciona essa divisão da Constituição, então do 1º ao 4º, a gente falou dos princípios fundamentais, o que estrutura o Estado brasileiro, se somos uma federação, se é república, se separa os poderes, quais são os fundamentos, objetivos, isso tudo do 1º ao 4º da Constituição. Depois, a Constituição inicia um título chamado Direitos Fundamentais. Direitos e garantias, que eu vou só chamar de direitos aqui, fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais, eles se dividem em 5 grupos, que nós vamos colocar aqui. Os direitos e garantias fundamentais se dividem em direitos e deveres. Deveres individuais e coletivos. Eu tenho ainda os direitos sociais. Eu tenho direitos de nacionalidade. Eu tenho ainda os direitos políticos. E, por fim, como último núcleo aqui, eu tenho os partidos políticos. Tudo isso aqui, todos esses 5 núcleos de direitos, formam o que nós chamamos de direitos fundamentais. São direitos e garantias fundamentais e englobam os direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, políticos e partidos. Esses direitos você vai encontrar nos seguintes artigos. Direitos e deveres individuais e coletivos no artigo 5º da Constituição. Sem dúvida nenhuma, para você que está iniciando o estudo do direito constitucional, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para qualquer concurseiro. Dominar o artigo 5º é a obrigação principal de um concurseiro quando vai iniciar os estudos aqui de direito constitucional. Direitos sociais. Você vai encontrar no artigo 6º ao 11. Direitos de nacionalidade. No artigo 12 e 13. Direitos políticos, artigo 14 até o 16. E partidos políticos, no artigo 17 da Constituição. Então, a gente pode dizer que o núcleo de direitos fundamentais ele está distribuído do artigo 5º ao 17 da Constituição. E como eu disse para você, o artigo 5º ele é o principal, pelo menos o que mais cai nas provas de concurso. E é com ele que eu quero começar, então, o nosso estudo de hoje. Então, a gente vai tratar hoje a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, aqueles direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que é uma espécie do gênero direitos fundamentais. Então, vem aqui comigo. O artigo 5º da Constituição, ele vai estabelecer, então, 5 grupos de direitos individuais. Vou por aqui, ó. Direitos individuais. Que nós chamamos de direitos matrizes, direitos raízes. O artigo 5º da Constituição, ele é um artigo que tem 78 incisos. Lembra que eu te expliquei a diferença entre artigo e inciso? Artigo é aquele que vem o art na frente, né? Então, eu tenho o artigo 5º e ele é dividido em incisos, que são os números em romano. Eu tenho 78 incisos no artigo 5º. Então, parece, mas é só um artigo, né? Mas é um artigo com 78 incisos, tem um monte de coisa. Esses 78 incisos, eles decorrem dos seguintes direitos. Do direito à vida, do direito à igualdade, do direito à liberdade, do direito à propriedade e do direito à segurança. Então, o artigo 5º da Constituição, ele vai falar
de direitos relacionados à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Inclusive, é isso que você encontra no caput do artigo 5º da Constituição Federal. E eu quero ler ele com você para a gente fixar isso. Olha comigo aí na sua tela. Diz assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E daí ele inicia, então, os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos lá. Começando, então, analisando o caput desse artigo 5º, que vai falar da titularidade dos direitos individuais.